Partindo do mesmo referencial histórico e teórico, o pensamento do filósofo iluminista Rousseau, Newton Duarte, 2010, e Moacir Gadotti, 2000, discorrem sobre as perspectivas ou propostas pedagógicas para a educação do futuro, preconizando, numa visão teleológica marxista, as aplicações práticas desta perspectiva sobre as demais, na forma da educação popular, da pedagogia da praxis ou simplesmente de uma educação socialista, como podemos ver aqui no mapa mental, tá? Então, depois de Rousseau, veio Pestalozzi e Froebel, na primeira metade do século XIX, e depois destes dois veio o movimento Escola Novista, no início do século XX. Desse modo, discorrendo a respeito do movimento Escola Novista, sobre o neo-escolanovismo e o construtivismo e suas pedagogias herdeiras, Duarte, 2010, trata de suas ideias e princípios, como a ausência da perspectiva de superação da sociedade capitalista, a negação da perspectiva de totalidade, a negação da essência da totalidade social ou ainda a realidade humana fragmentada, o relativismo epistemológico e cultural, a supervalorização do cotidiano e o pragmatismo e a supervalorização do conhecimento tácito, como podemos ver aqui esquematizado no mapa mental, certo? São 1, 2, 3, 4, 5 ideias e princípios básicos, né, dessa proposta pedagógica, né, dessas propostas pedagógicas. Duarte discorre ainda a respeito das características das pedagogias mais difundidas, isto é, do construtivismo e suas herdeiras, a saber, as pedagogias de projeto, do professor reflexivo, das competências e a multiculturalista, como também podemos ver esquematizadas aqui em nosso mapa mental. Sendo assim, para exemplificar, eu escolhi apenas uma característica de cada pedagogia. Por exemplo, da pedagogia de projetos, a valorização do método de pesquisa, que para essa pedagogia é mais útil que o próprio conhecimento. No caso da pedagogia do professor reflexivo, temos essa característica de que o conhecimento tácito, que nos orienta na tomada de decisões para a solução de situações práticas difíceis e imprevisíveis, consiste no objetivo da educação do professor e do aluno, tendo ciência que o conhecimento tácito é aquele conhecimento oriundo da ação, do pensamento que acompanha a ação e da reflexão sobre o pensamento que acompanha a ação. Seguindo adiante, temos a pedagogia das competências, cuja característica escolhida foi a decomposição do aprender a aprender, uma lista de habilidades e competências. E, finalmente, a pedagogia multiculturalista, e para a qual eu ressalto a característica de que ela acrescenta ao aprender a aprender a defesa do princípio da diversidade cultural e do respeito às diferenças de gênero, etnicidade, religiosidade, sexualidade e estilos de vida. Outro sim, ele versa sobre o seu critério dessas pedagogias de verdade ou objetividade, relativa ao caráter pragmático do conhecimento. Discorre também acerca da prática social humana do trabalho,
e suas objetivações genéricas em si, que correspondem a instrumentos, formas de relacionamento e linguagem, e as genéricas para si, que são a arte, a ciência, a filosofia, a política e a moral, que está relacionada também com a religião. As objetivações ou realizações do ser humano genéricas em si, como consta logo abaixo do título, entre parênteses, são práticas ou atividades da esfera cotidiana destinadas à manutenção e reprodução da vida física, enquanto as objetivações do ser humano genéricas para si são práticas ou atividades da esfera não cotidiana destinadas à manutenção e reprodução da sociedade. E como nós podemos ver aqui, esquematizado, consistem na arte, ciência, filosofia, política, moral e relacionada com a religião também. Além disso, o autor, Duarte, 2010, vai tratar também de uma relação dialética necessária e de interdependência entre essas objetivações genéricas em si e para si, cuja promoção deverá realizar a superação da alienação, isto numa sociedade socialista mediante a síntese dialética das culturas, das diferentes classes sociais. E, por fim, reconhece os avanços culturais, científicos e deontológicos universais produzidos pela sociedade burguesa, os quais, conforme o autor, devem ser preservados, aperfeiçoados, isto é, despidos de sua forma burguesa e transmitidos pela educação socialista do futuro. Portanto, as objetivações genéricas da sociedade burguesa capitalista têm dois resultados, segundo o autor, ou fenômenos, que é o retrocesso e desvalores, ou retrocessos e desvalores, e avanços e valores universais, que são possibilidades reais criadas pela sociedade burguesa. Então ele fala do modo ou dos aspectos como a riqueza da sociedade capitalista deveria ser despida, né? Então, por exemplo, temos aqui o item 5, que diz o seguinte: a transformação da vida cotidiana do indivíduo em um processo no qual ele produz a si mesmo, como resultado de uma totalidade de forças humanas. Isto deve ser realizado a fim de incorporar tudo aquilo que, tendo sido produzido na sociedade capitalista, possa contribuir para o desenvolvimento do gênero humano, para o enriquecimento material e intelectual da vida de todos os seres humanos. Então, finalmente, a conclusão que eu pude tirar deste artigo, né? A conclusão do autor é que, em termos pedagógicos, esse despir, a riqueza da sociedade burguesa, trata-se, em termos pedagógicos, da superação das pedagogias negativas. Ou seja, é necessário superar a educação escolar em suas formas burguesas, sem negar a importância da transmissão pela escola dos conhecimentos mais desenvolvidos que já tenham sido produzidos pela humanidade. Diferentemente de Duarte, 2010, que traça uma história das ideias mais centrada em personalidades-chave, Gadot, 2000, sumariza as propostas pedagógicas centrando-se na história geral. Desse modo, o autor menciona as duas grandes guerras mundiais para propor uma dualidade ideológica,
fundamentando-se em H.G. Wells e Cornelius Castoriadis, um escritor britânico e membro da Sociedade Fabiana, e o outro um filósofo, economista e psicanalista francês, entre educação e socialismo versus catástrofe, barbárie e capitalismo. Ou seja, um dualismo entre socialismo e educação, como podemos ver esquematizado aqui, e catástrofe, barbárie e capitalismo. Segundo Gadot, a humanidade escolheu então este lado dessa dualidade: a catástrofe, a barbárie e o capitalismo. Assim, ele classifica como tal a história humana, a partir da escolha que a humanidade, ou as classes dominadoras ou dominantes, fizeram em relação ao capitalismo. É com essa perspectiva pessimista que o autor inicia seu texto, falando então das mudanças socioeconômicas, culturais, científicas e tecnológicas, dos movimentos sociais, como a queda do Muro de Berlim e do regime soviético, etc., e da globalização com suas transformações tecnológicas e a era da informação, que ocorreram ou se iniciaram na década de 80 e 90 do século XX, do século passado. Portanto, é nesse contexto de mudanças, que incluem mudanças políticas, que ele se refere à educação e à sua matéria-prima, o conhecimento, como necessários unicamente em razão ou em função do desenvolvimento econômico dos países. Dependência esta que, contudo, garante o seu lugar no futuro e que permite o autor, juntamente com a aproximação de um tempo de expectativas, perplexidades e possibilidades, no qual o imaginário exerce maior influência, renovar alguma esperança. É então com essa disposição de humor que ele passa a sumarizar as perspectivas educacionais ou as propostas pedagógicas, chamando nossa atenção para a necessidade de revisitar o passado, a fim de compreender o que ele denomina de espírito das ideias, valores e práticas educacionais que marcaram o passado, que caracterizam o presente e que abrem possibilidades para o futuro. As perspectivas são a educação tradicional e nova, a educação internacionalizada, os paradigmas holonômicos ou a pedagogia da unidade e a educação popular ou a pedagogia da praxis, com seu projeto de escola cidadã e suas categorias ou conceitos marxistas, que ele considera, dentre estas perspectivas ou propostas, a mais consistente e, portanto, capaz de indicar caminhos seguros, conforme podemos ver também aqui esquematizado, tá? Educação tradicional e nova, internacionalizada, paradigmas holonômicos ou pedagogia da unidade, e a educação popular e a pedagogia da praxis. No entanto, ao final, ele também sugere que a educação do futuro poderá mesclar os chamados 4 pilares da Unesco ou da educação internacionalizada, que são aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser, que inclui categorias ou conceitos da pedagogia da unidade ou dos paradigmas holonômicos, com categorias marxistas, além de outras categorias também nascidas da prática educativa e da reflexão sobre ela. Particularmente, em minha modesta opinião,
os paradigmas holonômicos ou a pedagogia da unidade parece significativamente mais tolerante, abrangente e coadunada com a ciência e a cultura pós-modernas, visto propor, entre outras coisas, a unidade dos contrários e reconhecer os limites do conhecimento, além do reconhecimento e integração do aspecto subjetivo da condição humana no processo de ensino-aprendizagem, mediante categorias como singularidade, ambiguidade, finitude, totalidade, complexidade, o homem como ser essencialmente contraditorial, curiosidade, sentido do outro, desordem, diálogo, empatia, radicalidade, alegria, cuidado, felicidade, satisfação, entre outros. Desse modo, se esta proposta, segundo Gadotti 2000, ainda não apresenta suficiente consistência global para indicar caminhos seguros para a educação do futuro, devemos, com a devida criticidade, consolidá-la. Seja como for, Gadotti está de acordo quanto à necessidade de reconhecer, valorizar e integrar a subjetividade ao processo educativo e ao ambiente escolar, tal como preconizou Rubem Alves e Glauber Rocha, este último, evidentemente, no âmbito das artes, particularmente na cinematografia e da vida em geral. Sendo assim, convido os colegas a assistirem comigo a algumas declarações a este respeito. Antes, contudo, é necessário esclarecer que, quando se fala em subjetividade, estamos nos referindo a sentidos sensoriais, sentimentos e a mitologia coletiva e própria de cada indivíduo. E esta, por sua vez, remete aos conceitos de inconsciente e inconsciente coletivo, que são a matéria-prima dos mitos, e é a linguagem por excelência da religião ou da espiritualidade, embora não seja a única. Por falta de importância deles, mas porque o sistema reduziu a educação a uns poucos saberes, competências e habilidades, e a educação virou isso, que está aí, e que para mim vai entrar em colapso. Esses tempos, você sabe que eu tive um amigo em Berlim que faleceu recentemente da Universidade Livre de Berlim, Jürgen Zimmer. Ele faleceu com 80 anos, há uns 6 meses, e um grande amigo meu, em 89, quando caiu o Muro de Berlim, eu estava em Berlim porque nós estávamos numa reunião, e estava na casa dele, e a casa dele, por sinal, o fundo da casa dele tinha um jardim, uma horta, etc. E o mais impressionante é que o Muro de Berlim cortou o terreno dele, né? A gente via o muro pela janela do dormitório, do quarto, né? Então, eu faço essa imagem da queda do Muro de Berlim porque é a queda de um certo coletivismo que não respeita a subjetividade. E o Império Soviético estava colapsando, desmoronando com o Muro de Berlim, porque não respeitou a individualidade, a diversidade, a subjetividade, né? E eu acho que esse modelo de educação que nós temos hoje, de excessiva centralização, né, de homogeneização, que eu chamei antes de coletivismo curricular, né, é uma outra forma de coletivismo, que não respeita a subjetividade e as diferenças. Me parece que ele vai entrar em colapso também. Já está entrando em colapso, só que a gente não está vendo. Eu acho que a questão curricular é a questão central da educação hoje no mundo e no Brasil em particular. E não é uma questão fácil assim, né? Mas ela tem que ser colocada em questão, essa questão, por exemplo, da BNCC, que se alinha
a essa visão universalista que vem de cima, que vem do Banco Mundial e da OCDE, né? Que canaliza a que haja um pensamento único, né? Destruindo o que há de mais rico na história da humanidade, que é a diversidade cultural, né? Então, precisamos ficar atentos nesse momento, né? Porque eu acho que assim como colapsou aquele coletivismo da União Soviética, esse outro coletivismo que nós vivemos hoje também vai colapsar, porque não é possível que a humanidade fique prisioneira de uma única forma de pensar a educação, não é? E eu acho que é isso que faz, Padilha, com que no ano passado o Papa Francisco tenha lançado uma convocação para um novo pacto educativo global, centrado na pessoa. Então, eu acho que muito crime de amor é cometido por causa de música caipira. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente se identifica, quem gosta de música de caipira, se identifica com a música. E a música vem contando a história de uma caboclinha inocente, sempre aquela mesma história, e no final ela vai embora, aí o homem vai lá e mata a caboclinha inocente. Que coisa mais trágica, a viola aí toca aquele negócio, aquela coisa. Isso não é brincadeira, isso cria um padrão dentro da gente. Sabe, as histórias criam padrões, porque nós somos feitos de histórias. Se você quiser uma outra palavra, feito de mitos. Cada um tem um mito. E a gente segue o mito. E há um mito que não suporta o amor trágico. O mito que faz o amor trágico, dependendo da história. Eu vou dar um exemplo para vocês. No passado, a mulher tinha que casar virgem. Fazia parte do script. Se ela não fosse virgem, ela estava desgraçada. E havia crime por causa disso. Hoje é o contrário. Se ela for virgem, o parceiro vai reclamar que ele vai ter muito trabalho. O script mudou. Então, as nossas emoções deslizam nos sulcos das palavras. Daí a importância da música, da leitura, porque é isso, a música, a leitura, os mitos nos fazem, e nós temos a tendência de seguir aquilo que os mitos ou as músicas caipiras dizem. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Tom Brahms, não vá ao Senado amanhã. Não vá ao Senado antes que os peixes de março voltem. Os abutres de abril comerão teu fígado. Os abutres de abril comerão o fígado de Albani. Boa. Festival pagado pela Colômbia, pela Rei e pela Gogô. Merda! Gostam de você pela cultura, premiaram o filho de Duimal. É uma vergonha. E o senhor Jorge Stevens representa aquele Pentágono. E o senhor Andrew Sarra representa a CIA. É uma vergonha. Quem critica estamos de acordo com o Passa Premiações, estamos assinando pela sua própria sentença de morte cultural. Quase uma vergonha. Um escândalo para a casa do fiel, um desrespeito à tradição del cinema, uma mancança de respeito à tradição del cinema. Fui na Itália, na Itália de Rossellini, na Itália de Visconti. Quase não é possível. Acorda a humanidade!
território da aventura sensorial, quer dizer, o território do sonho, através do qual você pode penetrar naquilo que está além de um real palpável. Atenção, ação, lento! A luta pela sobrevivência depende da submissão, depende da escravização, depende da colonização dos países pobres. Então, do ponto de vista das sociedades pobres, sejam elas socialistas ou capitalistas, me parece que o ponto fundamental é a luta pela liberdade econômica e política e cultural. Nós estamos condenados! Houve uma implosão no centro da Terra. Os nossos alicerces foram destruídos. A qualquer momento poderão ser tragados. Eu acho, na verdade, que essa conversa toda, entendeu? Apesar das coisas que ela interessa, é uma cascata, porque cada vez que a gente fala, você projeta uma série de argumentos, monta uma série de conceitos, entendeu? Que exprime os seus desejos, mas nunca pode realmente realizar o delírio da imaginação, entendeu? Em pânico diante da irreversibilidade, da morte do homem, entendeu? Diante dessa terra violenta, ameaçada, atômica, cancerosa, tudo. Nós não temos tempo de realizar nossos desejos. Vivemos alienados, comprimidos por um sistema fundado na moeda, na usura, na mesquinharia, no egoísmo, no pessimismo, na espera da morte, na falta de esperança, com medo da imaginação, com medo do desejo, não identificando bem os seus desejos, todos, de todas as classes. Acuso Brames de organizar a guerra psicobacteriológica contra índios, contra negros, judeus e comunistas! Eu, a cada dia que passa, eu me desconecto da realidade. Dizem que eu estou louco, eu sou lúcido. Mas, inclusive, eu não tenho medo da morte, eu posso desaparecer a qualquer momento. Amigo! Aonde está? Aonde está, amigo? Hermano! Não sei, eu não falo na palavra morte, mas talvez até me transformar em uma outra coisa. Eu acredito na pulsão do inconsciente, na materialização dos desejos pela força própria do desejo, desde que ele é identificado na sua natureza vital. Essa mitologia é erótica. A essência da estética do sonho é a revolução mística, é a explosão mística, é a explosão religiosa. Transfiguração daquilo que no imaginário popular pode ser tomado como a figura de um sonho de transformação social, transformar toda a energia do imaginário popular em figuras capazes de serem deslocadas ou mesmo incorporadas no sentido de um sonho. E o sonho não apenas como uma gratificação compensatória, o sonho como criação da utopia, o sonho como a mediação possível para construir um futuro. Bendito seja os loucos, porque encontrarão a razão. As armas e os barões assinalados, que na ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados,
passaram ainda. Aí é que ele realmente viu que a consciência humana tem que ser abordada num outro tipo de perspectiva. A perspectiva do inconsciente, a perspectiva do material reprimido, onde ele vai descobrir a psicanálise. Outra pessoa que tem pensamentos, sentimentos e desejos que nós próprios não sabemos quais são.